Olá, esta é uma aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1. Nesta aula vamos estudar o Teorema da Superposição. Para o estudo do Teorema da Superposição, vamos utilizar um circuito formado por duas fontes de alimentação, sendo elas de 15 volts e de 6 volts, conectadas em um conjunto de três resistores que são R1 de 1000 ohms, R2 de 1200 ohms e R3 de 6800 ohms. O objetivo desta aula de laboratório sobre a utilização do teorema da superposição é determinar a tensão Vx, ou seja, a tensão sobre o resistor R2. Para isso, inicialmente vamos determinar a contribuição da tensão da fonte de alimentação V1 de 15 volts para a tensão no ponto Vx. Assim, vamos fazer a tensão da fonte V2 igual a zero e calcular a tensão Vx utilizando a regra do divisor de tensão, encontrando então que a contribuição da fonte de alimentação de 15 volts será da ordem de 7,57 volts. A seguir, vamos determinar a contribuição da fonte de alimentação V2, de 6 volts, para a tensão Vx. Assim, vamos fazer a fonte de alimentação V1 igual a zero e calcular a contribuição da fonte de alimentação de 6 volts para a tensão no ponto Vx, utilizando novamente a regra do divisor de tensão, encontrando o valor da ordem de 0,445 volts. Por fim, a tensão resultante Vx será obtida somando-se as contribuições individuais de cada fonte de alimentação. Fazemos então a soma da primeira parcela, devido à contribuição da fonte de 15 volts, que foi de 7,57 volts, adicionada a segunda parcela, que é a contribuição da fonte de alimentação de 6 volts, que é a tensão de 0,445 volts, e esta soma resulta então em 8,02 volts como sendo a tensão Vx sobre o resistor R2. Vamos realizar agora a demonstração da aula de Laboratório de Circuitos Elétricos 1, utilizando o laboratório remoto Vizir para o estudo do Teorema da Superposição. Inicialmente, vamos fazer o acesso ao laboratório remoto. A seguir, vamos clicar em Circuitos 1 e, na sequência, iniciar experimento. Nesta atividade de laboratório sobre o Teorema da Superposição, vamos utilizar este circuito formado por duas fontes de alimentação de tensão contínua, sendo elas V1 de 15 volts e V2 de 6 volts, e três resistores, R1 de 1000 ohms, R2 de 1200 ohms e R3 de 6800 ohms. Inicialmente, vamos fazer a conexão das duas fontes de alimentação ao circuito e vamos medir a tensão Vx, ou seja, a tensão resultante sobre o resistor R2 a partir das contribuições tanto da fonte de alimentação V1 como da fonte de alimentação V2. A tensão esperada, ou determinada teoricamente, é da ordem de 8,02 volts. No laboratório remoto, vamos localizar os resistores de 1000 ohms, 1200 ohms e 6800 ohms. O resistor de 1000 ohms fica em série com a fonte de alimentação V1 e o resistor de 6800 ohms fica em série com a fonte de alimentação V2. Por sua vez, o resistor de 1200 ohms fica conectado entre a conexão dos dois resistores e o GND. Para a alimentação de 15 volts, vamos utilizar a fonte de alimentação do Vizir simétrica que tem saída de até 20 volts. Então, conectamos aqui o terminal mais 20 volts ao resistor R1. Vamos conectar o terminal comum
ao GND do circuito ou referência ou terra do nosso circuito. Por sua vez, a alimentação de 6 volts será fornecida pela fonte convencional que sempre estamos utilizando, que tem saída de até 6 volts. Então, conectamos a fonte de alimentação de mais 6 volts ao resistor de 6.800 ohms. O GND também conectamos ao circuito, terminando assim a implementação ou montagem do circuito no laboratório remoto Vizer. Agora vamos conectar o multímetro para medirmos a tensão resultante sobre o resistor R2, ou seja, no ponto Vx. Vamos conectar também o GND do multímetro para a referência ao GND do circuito. Agora vamos ajustar a fonte de alimentação, que já está pré-selecionada para a saída de mais 6 volts. Vamos ajustar a amplitude em 6 volts e a seguir clicar em mais 25 para ajustarmos a saída de mais 20 volts para 15 volts também positivos. Então a fonte de alimentação está ajustada. Agora vamos selecionar a escala de 20 volts de tensão contínua no multímetro e medir a tensão Vx. Encontramos o valor de 8,01 volts, que está próximo ao valor esperado, que era de 8,02 volts. Então o circuito está funcionando corretamente e vamos dar prosseguimento então para a comprovação do teorema da superposição. Para isso, inicialmente vamos zerar uma das fontes e medir a contribuição da outra para a tensão Vx, e na sequência fazer o inverso, zerando a outra fonte e medir a contribuição da primeira para a tensão Vx. Ao final, vamos somar as duas contribuições para obter o valor total, que deve ser parecido com o valor medido anteriormente, da ordem de 8 volts. Inicialmente, então, vamos medir a contribuição da fonte de alimentação V1, que é de 15 volts, para a tensão Vx. Assim, vamos desconectar o resistor de 6,8 kΩ da fonte de alimentação de 6 volts, conectando o mesmo do GND. Assim, fazemos a tensão da fonte V2 ser igual a zero, sem provocar um curto-circuito na fonte de alimentação. Vamos medir a tensão obtida, encontrando 7,54 volts. Então esta é a contribuição da fonte de alimentação de 15 volts para a tensão sobre o resistor R2. Agora conectamos a fonte de volta e vamos desligar ou zerar a fonte de alimentação V1. Para tanto, conectamos o resistor R1 no GND, fazendo com que a tensão V1 seja igual a zero, novamente sem provocar curto-circuito na fonte de alimentação. Vamos medir a contribuição da fonte de 6 volts, que é de 0,44 volts, ou alterando a escala, 0,443 volts. Estas duas tensões devem ser somadas, obtendo-se então o valor original, que é da ordem de 8 volts. Conforme medimos anteriormente, a tensão total das duas fontes de alimentação é da ordem de 8,01 volts. Desta maneira, comprovamos o teorema da superposição, realizando a medição da tensão devido à contribuição das duas fontes e, após isso, em separado para cada fonte, obtendo-se então valores similares, comprovando o teorema da superposição. Agradecemos a atenção de vocês e até as próximas aulas.